Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 30 de abril de 2023, último dia desse mês de abril. Amanhã, 1º de maio, comemoramos São José Operário e iniciamos, por meio de São José, o ano da Santíssima Virgem, o mês da Santíssima Virgem. E o evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo, dia do Senhor, está em João, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. É o Evangelho do Bom Pastor. Abra o seu coração, há uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse é o Evangelho do Bom Pastor. Hoje Jesus nos diz, eu sou o bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas seguem o pastor. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por essa porta será salvo. Ele veio para dar a vida por nós. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas é preciso que nós ouçamos a sua voz e deixemos que as nossas vidas sejam conduzidas pelo Senhor. Olha para a sua vida agora. Jesus de fato tem sido o seu pastor? O Salmo 22 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. O São Paulo vai dizer, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você amar a Deus, se você permitir que o Senhor seja o pastor da sua vida, o pastor que te conduz, nada vai te faltar, tudo vai concorrer para o bem, você será feliz. Tudo irá bem, como diz o Salmo, serás feliz, tudo irá bem. Mas de fato, Jesus tem sido o seu pastor? Ou a sua vida tem sido pautada na vontade do Senhor, nos mandamentos de Deus? E aí está o X da questão. Viver sob o senhorio de Jesus ou sob o pastoreio de Jesus é a mesma coisa que dizer, o Senhor é meu pastor, é a mesma coisa que dizer Jesus Cristo é o meu Senhor, é a mesma coisa que dizer Jesus Cristo é o meu Deus, é a mesma coisa que dizer que a minha vida está sob os mandamentos do Senhor. Sim, porque se Ele é o seu pastor, é porque você ouve, como Ele mesmo disse no Evangelho de hoje, porque você ouve a voz do Senhor e a sua vida é conduzida pela vontade dEle, pelos mandamentos dEle. Se a sua vida não for conduzida pelos mandamentos do Senhor, até mesmo que a sua vida seja talvez conduzida pela sua própria vontade, você talvez tenha achado que na sua liberdade você tem sido o seu próprio pastor e você acha que você sabe o que é melhor para você. Só que Jesus diz muito bem, todos que estão fora dele, ou que vieram antes dele,
são ladrões. E Jesus, no versículo finalzinho do evangelho de hoje, Jesus diz: o demônio não vem senão para matar, roubar e destruir. Furtar, matar e destruir. Queridos, muitas vezes o demônio vai falar no nosso coração com a nossa própria voz. Interessante isso, não é? Guarde essa frase. Muitas vezes o demônio vai falar no seu coração com a sua própria voz. O que significa isso? Todas as vezes que você não faz a vontade de Deus, que você não vive os mandamentos, que a sua vida não é pautada na palavra de Deus, na sagrada tradição, no sagrado magistério da igreja, toda vez que a sua vida não é pautada pelas coisas do Senhor, e você pensa que você está pautando a sua vida pela sua opinião, é que na minha opinião é isso, é que eu acho que é isso. Na verdade, essa opinião não é sua, essa opinião é do demônio. Na verdade, não é você que acha, é o demônio que acha. Você pensa que você está ouvindo a sua própria voz, mas nesse sentido de você olhar para as coisas que Deus te fala e discordar de Deus e buscar a sua vontade diferente da vontade de Deus, aí está um grande orgulho, uma grande soberba de alguém que diz: Senhor, o Senhor não é o meu pastor, porque eu não preciso de pastor. Eu sou o meu próprio pastor e faço as coisas como eu sei que são melhores para mim. Eu acho que eu não preciso ir à missa todo domingo. Mas o terceiro mandamento da lei de Deus diz guardar domingos e festas. Não, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que eu não preciso cuidar do meu pai na velhice, por exemplo. Eu posso colocar num asilo. Até mesmo porque cuidar de idosos dá muito trabalho. Eu tenho que viver a vida, afinal de contas, eu preciso ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Não, mas o quarto mandamento da lei de Deus diz honrar pai e mãe. Não, mas não é necessário. O asilo pode cuidar muito bem dele. Afinal de contas, eu tenho que ser feliz. Eu sou casado. Mas eu conheci uma outra pessoa no trabalho, na faculdade, na escola, sei lá, na academia. E aquela pessoa cativou meu coração de uma maneira muito diferente. Acabei gostando dela. E eu, afinal de contas, eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que buscar a minha felicidade. Não, mas eu vou me separar. Mas a lei de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não separe. A lei de Deus diz que o matrimônio, que o sagrado matrimônio é um sacramento e que deve ser guardado até o final da vida de um dos cônjuges. Só a morte pode romper o laço matrimonial. Mas eu acho que isso é coisa do passado. Eu acho que não é necessário. Eu acho que eu tenho que ser feliz. É melhor eu me separar e buscar a minha felicidade. Cada um vai pro seu lado e cada um busca a sua felicidade, porque afinal de contas nós não estamos sendo felizes. Sabe por que vocês não estão sendo felizes? Porque vocês são egoístas. Porque você está buscando a sua vontade. O casamento não é para você ser feliz. O casamento é para você fazer o seu cônjuge feliz. O objetivo do casamento não é eu ser feliz, é eu fazer a minha esposa feliz. Você, mulher, o objetivo do seu casamento não é buscar a sua felicidade, mas é buscar a felicidade do seu marido. Por isso eu digo para vocês, meus amados, estamos aqui diante do lobo e do pastor. O pastor, é claro, é Jesus, o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A voz do Senhor eu conheço. A voz do Senhor são os seus mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, a sagrada tradição, aquilo que a igreja ensinou ao longo desses 2000 anos de história da igreja, o sagrado magistério, o ensinamento dos bispos, dos santos padres, ao longo de toda a história da igreja, a sagrada escritura. Aqui está a voz do Senhor que nos fala. É a palavra de Deus, é a palavra de salvação, o evangelho. O que a igreja ensina e reza é a vontade de Deus, é a voz de Deus que me fala, que me conduz. Ouvir a igreja é ouvir a Deus, porque Deus hoje se faz presente no mundo pela igreja, que é o seu corpo místico. Ouvir e obedecer à Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ouvir e obedecer tudo aquilo que a igreja ensinou pela Sagrada Tradição, pela Sagrada Escritura, pelo Sagrado Magistério. Essa é a voz do Senhor. Mas eu não concordo. Eu acho que eu tenho que ser feliz. Essa é a voz do lobo. Você pensa que é a sua voz, mas é a voz do demônio que está falando através de você. É a voz do demônio que está falando no seu coração.
João, capítulo 10, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz, esse evangelho de hoje, João 10, versículo 1. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Esse aprisco pelo qual nós temos que entrar, a porta das ovelhas, é o Sagrado Coração de Jesus. E a gente só vai entrar aí fazendo a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos. Fora isso, é o lobo. Fora isso, é o ladrão e salteador. Fora isso, é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Com quem você quer estar? Com o bom pastor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Você quer estar com o bom pastor? Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Você quer estar com o bom pastor? Ou você quer estar com o lobo que fala no seu coração, com a sua própria voz? Medite sobre isso. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.